Graça e paz, povo de Deus, passando aqui para poder compartilhar os amados irmãos, algo que o Espírito Santo colocou no meu coração nesse dia. E eu queria ler aqui somente a parte A de um versículo que se encontra no livro de Josué, no capítulo de número 9, no versículo 4, que diz: usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores. Você conhece essa passagem bíblica, eu não quero me ater hoje no episódio do livro de Josué, mas nós sabemos ali que os gibeonitas, eles se fingiram, se fizeram passar como embaixadores. E nós sabemos que o diabo, ele sempre vai usar da artimanha de tentar iludir o povo de Deus, tentar enganar o povo de Deus. A Bíblia diz que nos finais dos tempos haveria uma multiplicação dos falsos profetas, que, se possível for, enganaria até os escolhidos. E pegando um gancho dessa passagem bíblica, o que mais se vê nesse momento agora é falar da declaração do pastor Paulo Júnior. Eu me deparei na internet com essa declaração, onde ele faz uma confissão, pedindo perdão e arrependimento, porque ele entende que ele pecou contra Deus mediante as suas atitudes, e ali ele foi colocado em disciplina, pela sua liderança, pela sua igreja. E mediante essa declaração, a internet está sofrendo um bombardeio, de comentários, um bombardeio de opiniões, e eu quero aqui colocar a minha opinião, embasada na Bíblia Sagrada. Primeiro, Deus não se alegra da queda de ninguém. O Senhor, ele não tem prazer em ver o seu filho se perder, E mediante a declaração dele, independente do erro que ele tenha cometido, eu acho uma hombridade, eu acho que ele foi muito homem, vou usar o termo macho, para assumir o seu erro diante do público, Hoje, diante da mídia. Você sabe hoje que a internet, ela pulveriza muito rápido. A internet, você grava algo, você coloca na internet e ela rapidamente viraliza. E ele se posicionar na internet, expondo o seu próprio pecado, pedindo perdão ao público, para mim, é um ato de coragem. Por que eu digo isso? Tem gente aí batendo na declaração dele, tem gente aí apontando, e eu estou falando de crente. Até mesmo o site Fuxico Gospel, apontou, porque isso é o papel deles, mostrando o erro da igreja, mostrando o erro dos crentes, e mostrando a vergonha da queda do homem. E eu vejo muitos pastores, muitos homens que se dizem servos de Deus, apontando, com um ar de alegria, um ar de felicidade pelo erro do nosso irmão Paulo Júnior. Mas eu vou ser bem sincero, são 20 anos que eu prego o evangelho, 20 anos viajando o Brasil, viajando fora do Brasil, pregando o evangelho de Cristo. Fui alcançado no meio do pecado, fui viciado em cocaína, fui envolvido com coisas que não agradam o coração de Deus, e Deus, nessa obra redentora, nesse aperfeiçoamento através do Espírito Santo, ele tem mudado o meu caráter ao longo dos anos. Eu quero dizer para você, querido, que ninguém muda da noite para o dia. Ninguém é transformado num piscar de olhos. Se você olhar a Bíblia, você vê Pedro sendo transformado ao longo da caminhada com Jesus. E Jesus morre, parte,
retorna ressurreto para dar mais uma lição para Pedro, porque ele se preocupava com Pedro. Então você vai ver pessoas que na caminhada com Jesus erraram diversas vezes, mas tiveram oportunidade de se reconciliar, né? E em hora nenhuma você vê Jesus apontando o erro, apontando o defeito, ou olhando para a pessoa com ar de condenação. Então, assim, eu conheço, eu vou ser bem sincero, nessa minha caminhada eu já vi muita coisa. E quando eu citei aqui Josué capítulo 9, versículo 4, que os gibeonitas, né, os da terra de Gibeon, se fizeram falsos embaixadores, é porque na minha caminhada eu conheço muita gente famosa, muita gente que está em cima do altar, e eu posso declarar que são gibeonitas, são falsos embaixadores de Cristo, falsos profetas, falsos pastores, falsos levitas, e estão na mídia. Estão em cima do altar, estão em cima dos palcos, estão em cima dos holofotes, e passa ano e entra ano, e não há uma transformação, não há um arrependimento dos seus pecados, porque fica tudo encoberto, fica tudo em off. E existe até um grupo que entre eles, isso é normal. Entre eles, cada um sabe o pecado do outro. É cantor homossexual, pastores homossexuais, são pastores e pregadores que fazem utilidade de drogas entorpecentes, pessoas que estão ainda pregando libertação, mas vivendo uma vida promíscua. Eu não estou aqui para poder apontar ninguém, não citar nome de ninguém, mas tem. E a Bíblia não nos engana que haveria isso nos finais dos tempos. Jesus voltaria. Talvez você vai olhar para essa mensagem e vai dizer, mas e o senhor nunca errou? Errei. Só que a diferença de Saul para Davi é que Saul pecou, errou diversas vezes, mas não se arrependeu, não tinha um coração aquebrantado, não foi macho, não foi homem para assumir o erro diante de Deus. E Deus, quando trata de coragem, fala de um coração arrependido. E o que tem de gente em cima do palco, nem altar para ele é palco, fazendo show, entregando revelamento, se enriquecendo do tesouro do povo, arrancando dinheiro do povo, enganando, pregando bonito, falando bonito, porque falar bonito, políticos falam melhor do que muito pregador. São eloquentes, palavras bem colocadas, mas não tem presença do Espírito nenhuma, né? E essa função são dos falsos profetas. Só que eu conheço, eu não vou falar nenhum nem dois, são centenas. Durante esses anos todos, eu conheço centenas de pessoas que carregam título e estão há anos enganando a igreja, mas não engana a Deus e não engana a si mesmo. São anos em cima do altar, cantando, pregando, fazendo campanha de libertação para arrancar dinheiro da igreja, roubar as ovelhas. E tem pastores que são mais bandidos do que os falsos profetas, porque eles são coniventes, eles sabem que o cara está no erro, mas ele traz recurso para a igreja. E eles são sujos, igualmente a quem está fazendo essas atrocidades. Aí estão batendo agora no pastor Paulo Júnior, porque ele foi macho, foi homem, para poder reconhecer o erro. Porque alguns, com certeza, diriam para ele, cara, esquece, não assume não. Fica quieto, mediante isso, que isso aí vai passar, o negócio é com Deus, pede perdão a ele, e depois a mídia vai esquecer.
povo vai esquecer, né? Só que para ter arrependimento, para ter transformação, tem que vir a vergonha. Tem que haver vergonha. Tem que haver um aquebrantamento. Tem que haver uma exposição sua mediante Deus e a igreja. Paulo fala sobre isso, adverte sobre isso, né? E nós precisamos ter um coração íntegro. Por quê? Porque não está em jogo fama, mídia, dinheiro, não está em jogo, em xeque, status, posição, não, cara. Está em jogo a nossa salvação, está em jogo a eternidade. E para entrar no céu não entra de qualquer maneira. Pecado em oculto não lhe permite passar pela porta estreita. Então o pecado tem que ser confrontado. Você tem que ser sujeito homem para assumir o teu erro diante de Deus. E se Deus sim te incomodar como o pastor Paulo Júnior fez, eu não estou aqui para defender o pastor Paulo Júnior e nem a prática dele. Eu não estou aqui para passar a mão em cima do que ele tenha feito, até porque não me diz respeito. Mas eu parabenizo e bato palma para a atitude do pastor Paulo Júnior. Porque diante da mídia, diante da população, ele foi homem, foi macho, para poder expor, pedir perdão e se arrepender publicamente diante do teu erro. Cara, durante essa minha caminhada eu conheço, tá até hoje no altar, tá aí cantando, tem CD gravado, de corinho, acabou um casamento, né? Tinha um casamento diante de traições, o cara já passou de uma cidade para outra com um grupo de corinho, passou dentro de um prostíbulo, transou com uma prostituta, tirou a mulher lá de dentro, comprou um vestido para ela numa loja, como se fosse um vestido de missionária, colocou no corpo dessa mulher leviana, que precisava ser alcançada, precisava ser salva, mas como é que vai alcançar a salvação desse jeito? E pegou essa mulher e levou para viajar com ele numa agenda, ao qual ele cantaria numa outra cidade. Ele mais o grupo dele que cantava. E levaram a mulher, tiraram de dentro do prostíbulo, botaram uma roupa de crente e no caminho foram fazendo tudo que o diabo quer. E aí chegando nessa agenda na igreja,